Então, continuando, vou voltar. Com efeito, se dos números obtidos. Então, nós vamos obter números por algum tipo de operação. Por corte, a operação vai ser corte, na sequência dos algarismos do número escolhido. Por exemplo, vocês fazem senha de banco, né? Mas para facilitar, vamos botar o número 1000. De sua combinação. Então, o número 1000 é o número escolhido. Aí eu vou fazer corte na sequência desses algarismos, 1, 0, 0, 0, 0. E aí daí vão sair números obtidos, que a gente vai combinar por todas as operações da aritmética ou da divisão repetida do número original, quer dizer, desse número 1000, que eu escolhi lá como a senha. Por um dos números cisíparos. É isso que ele está falando. Então, vamos de novo. Com efeito, se dos números obtidos por corte na sequência dos algarismos do número escolhido, 1000. Então, vou dividir por 2, vai dar 500. Vou dividir por 2, vai dar 250. Vou dividir por 2, vai dar 175. Vou dividir por 2. Aqui começou o abacaxi. Vai dar o quê? É 175? Acho que sim. dá 15, dá 175. 175 por 2 já vai dar 6... 80, 17, divide dá 1, 15 vai dar por 2, dá 7, vai dar 87,5. Aí eu vou dividir 87,5. Daqui a pouco isso aí vai dar um número extensíssimo. Então, isso aqui é a medida da cisparidade. O que é cisparidade? Cisparidade é da genética, forma de reprodução e multiplicação na qual o organismo se divide em duas partes. Os protozoários, por exemplo, reproduzem-se por cisparidade. Ele está falando disso. E aí ele vai dizer que dos números resultantes, então, que são os números que vão resultar daí, que são derivados, consequentes, que resultam da ação conjugada de diferentes fatores, revelam-se simbolizantes, vão dar simbolização entre todos na história característica do sujeito. É porque eles já estavam latentes, não estavam manifestos, na escolha de que partiram. E, portanto, se refutarmos como supersticiosa a ideia de que foram justamente esses números que determinaram o destino do sujeito, é forçoso admitir que é na ordem de existência de suas combinações, isto é, na linguagem concreta que eles representam, que reside tudo que a análise revela ao sujeito como seu inconsciente. É interessante porque o hebraico é interessante, porque cada letra do meu nome é um número. Mas se eu trocar, eu só não posso trocar, não vou dizer o número de letras nem quais são, mas enfim, só tem um X de letras que eu não posso trocar. O resto eu posso todo inverter por outro número. A palavra do meu nome se transforma em várias coisas. Eu posso virar isso, virar aquilo outro, conforme eu for mudando esses números. Por isso que o hebraico é interessante. Não é exatamente isso aqui que ele está falando, ele está falando numa matemática mais direta de partir. Mas se vocês brincam com o hebraico, é interessantíssimo. O livro que eu indiquei
É esse aqui, eu errei de companhia. Eu disse que era da Companhia de Freud. Não, é da Companhia das Letras. Foi o José Nazar que me deu. Por isso é que eu confundi. Ele é dono da Companhia de Freud. Chama O Diabo dos Números, um livro de cabeceira para todos aqueles que têm medo de matemática. Vocês podem olhar, ele é cheio de desenhinhos. Olha que beleza. Ó, tá vendo? O camarada vai te ensinando tudo que tem da matemática que você precisa aprender. É da Companhia das Letras. Eu peço desculpas ao Luiz, eu troquei, é porque o José Nazar é que me deu. O autor é o Hans Magnus Enzensberger, tá? O Diabo dos Números, um livro de cabeceira para todos os que têm medo da matemática, Companhia das Letras. Bom, e no final ele vai dizer do senhor do Borel, da nota que ele vai fazer do Borel. Muito bem, o Borel, Émile Borel. Nasceu em 7 de janeiro de 1871 em Saint-Afrique. Morreu, para variar, em Paris, em 3 de fevereiro de 1956. Ele era da École Normale Supérieure, ele foi da Universidade de Paris, ele era matemático e político francês. Junto com René Louis e Henri Lebesgue, foi um dos pioneiros da teoria da medida e suas aplicações à teoria da probabilidade. O conceito de um conjunto de Borel é nomeado em sua homenagem. Em um de seus livros sobre probabilidade, introduziu o engraçado experimento mental que entrou na cultura popular sob o nome de Teorema do Macaco Infinito. Também publicou alguns artigos sobre teoria dos jogos. É outra coisa que a gente vai... Esse façam palavras cruzadas não está aí posto à toa lá naquela epígrafe. Eu peguei de um site chamado Vord, V-R-O-D, Press, Press.com.c, D de dado N, A, M, P, P, R, O, J, E, C, T.org. Estranhosidade. Ele vai dizer o seguinte nesse lugar. Ele vai dizer: o acaso infinito é a criação e a teoria do macaco infinito. Ele diz que quando aplicamos uma aleatoriedade infinita num experimento, eventualmente conseguimos qualquer resultado. Por exemplo, em universos paralelos infinitos, eventualmente existiria algum universo que é, por exemplo, praticamente igual ao nosso, porém no qual você tem o cabelo verde, sabe falar uma outra língua, por exemplo, se você é brasileiro, a sua língua natural é russo, é o exemplo que ele dá. Tem uma tatuagem do Michael Jackson que você fez quando tinha 15 anos. Isso num universo paralelo está acontecendo simultaneamente. Então, basicamente, existiriam infinitos universos idênticos a esse. Esse é o teorema do matemático Émile Borel em 1913, embora o conceito da ideia já existisse desde a antiguidade. Esse teorema de Borel alega que um macaco escrevendo aleatoriamente numa máquina de escrever por toda a eternidade, eventualmente escreveria um clássico da literatura. Esse aqui é o teorema de Borel. A teoria dos jogos é muito interessante. Ela foi desenvolvida depois em uma universidade nos Estados Unidos. Mas, na verdade, a Estrela Borradana, quando me dava aula, me disse que existia um castelo chamado de Al-Azhar, onde eles jogavam, lá naqueles mundos árabes. Daí que deu a palavra azar, os jogos de azar. E eles calculavam matematicamente o acaso. Por que esse número e não esse outro? Então, tudo isso, gente, eu li o texto, é importante
que fique bem claro que não tem superstição, não tem magia, não tem nada disso. O que tem é a ordem da existência de combinações de números, e quer dizer, é uma linguagem concreta que eles representam e que reside tudo que na análise revela ao sujeito como seu inconsciente. Por isso tomei o hebraico, porque o hebraico, os números são letras. E você escreve palavras e mais palavras só com seu nome próprio, por exemplo. Como se ele fosse uma senha de banco inteira e você pinta a macaca com ele. Só não podendo mexer em determinadas letras. O resto você pode alterar tudo. E você vai refazendo. Tá? Eu espero que vocês tenham mais ou menos entendido. Peguem o livro aí que eu dei. Desculpe eu ter trocado o nome, mas foi o Zé Nazar, que é editor da Companhia de Freud, que me deu, por acaso, de aniversário. E aí, por isso que eu confundi. Achei que da dona Companhia de Freud. Eu confundi achando que o livro que ele me deu era da editora dele. Não, vem da Companhia das Letras, tá? Então fica aqui.